Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria nós estarmos aqui para pensarmos um pouco mais sobre a nossa vida. E hoje eu tenho a alegria de trazer para você, Bernardo, 31 anos, empreendedor, vai contar um pouco da sua experiência conosco. Esse bate-papo nada mais é do que um encontro com você para levarmos um encontro com Deus. Bernardo, seja bem-vindo. Obrigado, Padre. Estou muito feliz de estar aqui e sempre que a gente tem a oportunidade de se reunir para bater um papo sobre a vida, mas tendo Cristo como nosso objetivo maior, como nosso modelo a ser seguido, é uma oportunidade que eu fico muito feliz. E esse tipo de oportunidade eu não recuso, não. Obrigado pelo convite. E foi numa oportunidade dessa que conheci o Bernardo há uns meses atrás, em um casamento, e aí depois teve a oportunidade que veio a enchente no sul e ele naquela tentativa de ajudar o quanto mais possível, que tantas pessoas começaram a olhar para o seu trabalho, né? E existe o trabalho, o seu trabalho mesmo, e a partir disso o homem de fé que você é. Então, nessa perspectiva, não, vamos trazer o Bernardo para contar um pouco. Antes de nós chegarmos nesse fato ocorrido, você estudou aonde, Bernardo? Onde você nasceu? Eu sou nascido em Governador Valadares, mas por uma questão familiar, avós, etc., mas cresci em Ipatinga, então sou um cidadão ipatinguense. Estudei aqui no Colégio São Francisco, as minhas raízes são todas daqui, então eu saí para fazer faculdade só. Mas cresci e vivi a vida toda aqui em Ipatinga. A sua graduação é? Sou advogado por formação, formei na Milton Campos, mas confesso que não exerci especificamente o ofício do direito. Apesar de ser advogado, eu desde cedo quis empreender e me encontrei na área de saúde. Porque o que eu falo, Padre, para todos os meus amigos, empreender é uma arte muito interessante, porque você tem a possibilidade de exercer ali os critérios de humanidade mais lindos que tem. Porque ali dentro você cria laços com pessoas e empreender nada mais é do que liderar pessoas e construir junto com pessoas. E na área de saúde, eu pude aliar tudo que eu acredito enquanto valor cristão com o empreendedorismo e essa construção com base em humanidade. Jamais empreenderia, por exemplo, em base com casa de aposta, com algo que cigarros eletrônicos, que eu vejo alguns conhecidos meus investindo, nada contra, mas não é aliado aos meus valores. Então, me encontrei nesse segmento sendo empreendedor na área de saúde. Sua família é família que vai à missa, reza, como é que funciona? Lá em casa a gente fala que é de joelho que a gente se mantém de pé. Então minha mãe é uma cristã que me motiva e me enche de orgulho, porque foi através dela que eu conheci a verdadeira fé em Cristo. Meu pai é um cristão que a partir dela também se aproximou muito de Deus, e a minha irmã nem se fala, um nível de espiritualidade maravilhoso. Nós quatro somos católicos com muito orgulho, com muito amor. Que bom. Na verdade, o empreender é uma arte que a gente que ama, a gente ama o que a gente faz no empreendimento, em tudo, a gente vai percebendo o quanto que esses valores, princípios, vai reger aquilo que vai fazer a gente crescer. E as coisas também que a gente acredita, né? Na verdade. Não tem outra forma. A gente empreendemos porque cremos em algo muito maior. Porque chega um momento, e eu acredito que todas as pessoas, elas vão ter por que empreender? Por que eu tenho que empreender? Porque se você não tiver algo maior dentro daquilo tudo que você vai empreender, você não tem mais motivação. Porque dinheiro, uma hora, isso vai bastar. Isso basta, porque tem que ter um negócio que movimenta o coração da gente para falar assim, esse cara é louco. Ele podia estar em casa, fazendo nada, e aí, de repente, ele inventa mais uma empresa, ele inventa mais um negócio. Você fala assim, não, que fala assim, vida estável. Não, acho que aí como é que você pensa nessa questão, essa relação para você entre o seu trabalho, a fé e essa relação do dinheiro? Até que ponto? Porque eu vejo que é uma vocação, empreender é uma vocação, apesar de um país que tem grande dificuldade com a situação que a gente vive, fiscal, é um aperto tudo ali. Primeiro, como é que você leva essa questão da sua crença, da nossa fé para o trabalho? Padre, eu falo que o cristão, ele tem a oportunidade de ser cristão onde quer que seja. Seja empreendendo com um fim de dinheiro lucrativo, seja empreendendo, liderando em casa, da forma como
ou com quem quer que ele se relacione, ou no ambiente que quer que ele frequente. Eu vi no empreendedorismo a solução e o grande chamado da minha vida, porque eu tive a oportunidade, através do empreendedorismo, de montar algo com os valores que eu acredito. Enquanto eu estava em determinadas empresas, eu tinha que seguir os valores daquele líder ou os valores daquela companhia. Então, constituindo a minha, eu falei, vou trazer não os meus valores, mas os valores daquele que eu sigo. Então, eu trouxe para dentro de casa, desse ecossistema que a gente criou, os valores de Cristo, de Deus. Porque, através dali, o pedido que eu faço para todos os dias e noites que eu me prostro de joelho diante dele, para tirar o meu ego do centro e colocar o Cristo como centro da minha vida, é: Senhor, que as empresas que eu edifiquei através do seu nome possibilitem o crescimento e a evolução de cada uma dessas pessoas que fazem parte desse ecossistema. Hoje a gente tem 150 pessoas direto que dependem das nossas empresas. E essas empresas são deles, porque foram construídas por eles. Eu sozinho não edifiquei nada. Eu falo que Cristo precisa de nós para exercer até a sua obra. E a gente conseguiu criar esse ambiente que os de dentro tivessem a vida transformada. A melhor coisa do mundo quando alguém chega para você: ô Bernardo, cara, consegui comprar um apartamento com o fruto daquilo que proporcionou, comprar um carro, realizar o sonho da minha filha, ter um tratamento digno para minha filha. Então, é um ambiente que proporciona dignidade. E a empresa faz uma função social. E as empresas nossas prestam serviços de saúde. Então, todas elas prestam serviço social para fora, cristão para fora, social para dentro, cristão para dentro. É isso que a gente acredita e basicamente o que a gente segue. Porque eu falo assim por mim mesmo. Às vezes eu tô em casa tranquilo, eu falo assim: por que não criar essa situação? Por que não? Eu tenho hora que eu falo assim: eu não posso viajar. Toda vez que eu viajo, eu invento moda. Eu chego, eu quero fazer. Não, nós temos que fazer mais uma coisa. Porque empreender é uma arte de quem ama e ama em conjunto. Ele não. Porque a gente empreende, não é para chegar no topo sozinho. Né? E até apesar porque o topo também não é lugar de permanência, é lugar só de... Tudo passa. Mas eu desejo alcançar, então eu falo assim: gente, mas vai beneficiar quantas pessoas isso? Aí eu volto e aí eu te pergunto, essa relação, aí você pode falar de forma também, não é só para você não, a gente vive a relação do dinheiro para nós, porque às vezes a gente acha que ter é um problema. Não, não é problema ter. É o que nós fazemos com o que nós temos. Isso. O dinheiro ele é um bom servidor, mas é um mau senhor. A aversão que eu acho que o cristão tem que ter é do amor ao dinheiro. É de ter ele como o norte da sua vida. Se você coloca o dinheiro como norte, você tirou do centro o que é o mais importante, que é Cristo e os valores cristãos. Então, eu acho que é essa energia que a gente tem que colocar. O dinheiro nada mais é do que um instrumento de troca, pai. E de troca por virtude. Se eu te presto um serviço do qual você precisa e que eu vou transformar a sua vida para melhor, e você remunera essa virtude que eu te entreguei com dinheiro, qual o problema disso? Agora, se eu te entrego algo que vai detonar com sua vida, e em troca disso você me entrega dinheiro, a inteligência divina, a inteligência infinita, na minha concepção, te cobra lá na frente. Em vida ou após ela. Transformar. Todos nós temos conhecimento. A inteligência Deus deu para todo mundo. Amém. Aí você tem que transformar a sua inteligência em sabedoria, porque você troca tudo que você aprendeu humanamente, porque humanamente nós aprendemos, é só estudar. Né? Alguns conseguem um pouco mais, mas é só se esforçar. Aí você transforma todo o seu conhecimento, toda a sua experiência que você obteve no encontro com Deus. A sabedoria, você vai experimentar Deus e transformar esse conhecimento que você tem em um encontro com Deus. Quer dizer, aquilo que você faz, que humanamente só seria uma prestação de serviço, não, é uma prestação de serviço com um encontro com Deus. Quer dizer, o profissional que leva aquele serviço da saúde não é só um número. Não é. É um encontro com Deus. Eu faço aquela experiência daquela troca num encontro com Deus. Como viver uma vida próspera? Essa foi uma pergunta que um amigo meu me fez.
e alcançar a prosperidade de uma forma objetiva? Eu falei que eu encontrei a resposta para essa pergunta. Consagre seus planos para Deus. Porque muitas vezes a gente, no auge da nossa humanidade e no auge da dor da carne, dos sentimentos carnais, de aproximação com dinheiro, de abordar e seguir caminhos que não é o caminho que Deus quer para a nossa vida. Eu já me quebrei a cara e já me machuquei muitas vezes nesses caminhos que era a minha carne me orientando e não o próprio Cristo. A partir disso, padre, eu comecei a criar o hábito de que toda situação que nasce na minha vida, com os mesmos joelhos no chão, eu consagro e falo, Pai, se for da sua vontade que aconteça. Se não for coerente com os planos que o Senhor tem para a minha vida, feche as portas e me dê a sabedoria, me ajude na sabedoria de entender que esse não era o momento. Eu costumo dizer, é porque o que acontece? Às vezes tem pessoas boas no caminho errado. Tem, muitas. E no caminho errado você pode ser a melhor pessoa. Não há frutos. Não. Você fala assim, mas essa pessoa é tão inteligente, mas por que ela não transformou esse conhecimento, que é um encontro com Deus, numa sabedoria de compreender que às vezes há situações que não nos pertencem, há lugares que não nos pertencem, e prosperidade no sentido, se a gente for levar financeiro, mas no sentido religioso, não existe prosperidade se você faz mal a alguém. É maldição. A gente fala hoje, se você pergunta para qualquer pessoa, você é feliz? Você tem sucesso? Sempre felicidade e sucesso a gente associa a dinheiro. E eu tenho certeza, quantos endinheirados você conhece com depressão? Tristes, frustrados. Será que a finalidade realmente, o fim básico da nossa vida é o dinheiro? Eu acho que a gente fala pouco sobre dinheiro, porque a gente tem medo, né? Na verdade, todo mundo, quando toca no dinheiro, é um trem... Qualquer família. Fico com medo de falar. Não, falar de dinheiro. Dinheiro é um negócio complicado. Você fala assim, porque todo mundo coloca a base da felicidade como alguma coisa financeira. O dinheiro traz coisas, mas coisas sem sentido é a frustração. Por que a gente conhece gente com muito dinheiro e muito triste? Porque, na verdade, as coisas não têm sentido. Aquele ambiente não tem sentido. É a casa bonita que a pessoa inaugurou, mas ela não tem amigo para ir lá celebrar com ela. Porque a construção de felicidade dela foi uma construção sozinha. E a prosperidade dela foi alcançar sem uma ética. E aí, quando ela chega no patamar da vida, que ela fala assim, eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro bom, eu posso viajar para onde, mas eu não tenho com quem viajar. Porque ninguém mais te suporta. É doloroso. É doloroso. A gente que eu falo assim, a gente podia chamar fulano para viajar, mas como que você vai convidar? É intragável. Ela consegue colocar no ambiente inteiro um peso de uma vida frustrada. Rico de bens, esvaziado de amor. E o dinheiro é uma base para que você organize coisas, mas os sentimentos, existe muita gente pobre do outro lado, que você perguntou, e tem tanta gente pobre feliz. Nossa Senhora! E tanta gente que tem pouco, mas é um pouco consagrado a Deus, é um pouco... Você fala assim, como que essa pessoa consegue fazer isso tudo? Mas ela tem uma prosperidade que vai além, porque ela administra tudo que se pensa, tudo que se é e tudo que se tem com Deus. Amém. E como ele sustenta demais os que menos têm, né, Padre? Toda terça, eu tive a oportunidade de conhecer a comunidade da Vila Dique, em Porto Alegre, que foi principalmente a vila que a gente ajudou fruto da enchente. A gente, porque é uma comunidade, é um círculo social de pessoas que se concentraram grande. Bernardo sozinho não faz nada e eu faço questão de mencionar isso. E no dia que a gente foi lá, porque estava para alagar, então olha a tensão. Vai alagar à meia-noite, corpo de bombeiros chegando, água subindo, precisa esvaziar essa vila em questão de 2 horas. Eu de mão dada com um dos... Richard, o nome dele, ele olha para cima assim com um sorrisinho no rosto. Tio, sua casa também alagou? E rindo, feliz.
sustentando, porque nós estamos felizes porque nós temos a oportunidade de sair daqui. Nós estamos felizes porque tem pessoas que estão tirando a gente daqui, nós estamos indo para um abrigo, mas está tudo certo, com um sorriso no rosto. E esse dia eu chorei porque eu falei, ele não tem a noção da realidade fora disso. E eu voltando para minha casa quente, que não alagou, com tudo certo, eu falei, meu Deus, me ajuda a ter sabedoria para conduzir isso aqui. E eu percebi nesse dia quão pequeno eu era, Padre. Por perder o chão por coisas tão banais, por perder a fé em momentos tão pequenos e por às vezes não reconhecer Cristo e Deus nas pessoas que estão do meu lado. Porque eu vi pelo olhar dele que ele reconhecia Cristo naquela comunidade que estava ajudando ele, no cuidado com ele. E ele estava se sentindo amplamente amparado. E aí nesse dia eu percebi, falei, cara, o propósito, óbvio, ali foi um reforço, o propósito nunca pode ser especificamente material, dinheiro. Esses meninos, essas pessoas são plenamente felizes com a bola, com a bicicleta, valorizam o correr, o brincar, muito mais do que a gente. Porque às vezes uma notícia te tira do ar, te tira do prumo. Eu chamo essa ida à Vila Dick de escola de vida, porque através dali eu tenho sentido a minha edificação enquanto ser humano muito grande. E é nesse sentido que eu falo uma frase que é: corpo parado não ativa Espírito Santo. Porque o próprio Cristo, Deus é Deus, faz o que quer, onipotente, onipresente, está no passado, está no presente, está no futuro, é a palavra que não passa. O próprio Deus escolheu, quando veio à Terra, que é Cristo, Deus vindo à Terra, escolheu 12 pecadores para fazer a obra dele. Precisava dos 12, mas escolheu precisar. Se eu, infinitamente menor do que os apóstolos de Cristo, a Cristo nem compara, os apóstolos de Cristo, preciso, se o próprio Deus fez a sua obra a partir de 12, quem sou eu para não precisar das pessoas? Quem sou eu para não me dispor a ajudar as pessoas? Quem sou eu para não me colocar em movimento para ajudar a vida de outras pessoas e para mudar isso? Se o Deus, quando veio à Terra, fez a partir de 12 e escolheu precisar de 12, a partir daí eu percebi o quanto que a minha vida só seria mais completa com pessoas. Porque se a gente parar para pensar, o movimento de Deus é que a gente... Essa integridade, né, que do ser humano, que ele se encontra, e aí ele começa a perceber além, porque ele não pode ficar parado. Às vezes a doença está nessa lentidão em perceber o quanto você pode, porque você é. Não é o que a gente faz, mas o que a gente faz demonstra muito o que a gente é. Total. E aí você fala assim... Você está vendo todo mundo naquela confusão danada, o mundo, às vezes, com a crise que anda vivendo, você para. E vamos ver até onde isso vai dar. A gente faz uma matemática muito porca, porque é daquela assim, vamos ver onde que vai dar. E a gente começa a imaginar que, tipo assim, como se eu estivesse fora do cenário. Como se as coisas explodissem e eu tivesse... Não tem problema, não, eu estou só... Não é comigo? Não é comigo. Tudo que atinge os teus olhos é uma forma de um convite de Deus te chamar. Amém. Porque se você vê alguém e aquilo te toca, é Deus. É o extraordinário de Deus nas coisas simples de viver. Então você vai para sua casa comprar um pão todo dia, metodicamente você sai da sua casa às 6 horas da manhã para comprar um pão para você tomar o seu café. De repente você vê alguma coisa simples que você talvez não percebeu, é o extraordinário de Deus atingindo você para dizer, olha, eu preciso. Eu preciso que você se movimente para que você reconheça o que está além dos teus olhos. Aí que o homem de fé, uma mulher de fé, ele vai além. Ele não para. É a paz inquieta. Ele movimenta, quer dizer, ele movimenta. Eu não posso ficar aqui, não. O empreender, o ajudar, todas essas questões estão dentro de um homem que crê. Você sabe disso, você ora. E a gente que é católico, a gente que ama a igreja, a gente ama a palavra de Deus, Deus nos fala nas coisas assim que talvez a gente, sem
o Espírito Santo a gente não é capaz. Não, Não é. não é. Eu peço a Ele, e eu acho que essa é a arte realmente que nós, seres humanos, temos que fazer, é a graça, de pedir a graça a Deus de que o Espírito Santo nos dê a sabedoria de reconhecer no outro os planos de Deus para a nossa vida. Porque nessa de se sentir, de se sensibilizar com a necessidade do outro, é justamente aí que Cristo está, né, Padre? Eu vi várias pessoas, essa enchente é algo mais recente que a gente está abordando aqui, mas vários cruzaram e falaram, o que eu posso fazer? Eles fazem questão de minimizar a própria ajuda para justificar a sua própria inércia. Ah, eu não posso fazer nada, é pequeno. Isso é um dever social, é um dever do governo, é um dever governamental de ajudar, já pago o meu imposto. E simplesmente cruzam os braços e se limitam a nada fazer. Então essa sensibilidade só pode ser vinda do Espírito Santo. Uma pessoa já me perguntou, e me mandou essa pergunta numa caixinha. Bernardo, então quer dizer que se eu não creio em Deus, eu não sou uma boa pessoa? É uma pergunta difícil, retórica, e que você pode abordar ela em diversos aspectos. Eu falei, boa pessoa ou não, quem vai te julgar, fazer esse julgamento? Quem sou eu para te julgar? Agora, o que eu posso dizer é que o egocentrismo paira sobre a sua vida. Porque se Cristo não é o centro da sua vida, só uma coisa pode ser, o seu próprio ego. E se a partir daí... Pensa a partir de si. E um cara que pensa a partir de si pode tomar as melhores ações para o outro? Impossível. Não, porque ele é em primeiro lugar. Exato. Ele é em primeiro. Então, ele Deus sempre vai ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Do simples ao sofisticado. Ele é o primeiro. E uma pessoa dessa pode tomar boas ações? Uma pessoa dessa pode ter o Espírito Santo como centro? Uma pessoa dessa vai saber reconhecer as necessidades e os chamados de Deus através da vida? Não sabe. É um coração endurecido. O crer não nos faz melhores. Não. Mas nos faz aquilo que somos. Para aquilo que nós somos chamados. Nós somos chamados a ser filhos em Cristo, né? E essa atitude de ser filho de Cristo me educa a entender o meu plano nesse mundo. Se Cristo é o centro, as minhas decisões são amparadas a um amor que vai além de mim. Vai além. Passa por mim, mas ele não para em mim. E aí, nesse contexto, que algumas pessoas, essa questão de, se eu não crer, se eu não for Não, mas para nós, a base de tudo é esse amor a Cristo. É Ele que me faz movimentar de uma forma de verdade. Às vezes eu faço o que eu não quero, porque eu preciso. É inexplicável. A gente se limita a isso aqui? Será que tudo, a vida que a gente vem para esse mundo, é só essa pele, essa carne? É isso aqui que a gente nasceu, morreu e no caixão vai ser consumido, vai virar osso? Aí dentro não tem alma, bicho? Então, eu falo, essa pergunta que eu fiz para essa pessoa, você não tem alma aí dentro não, cara? Você não sente nada quando uma pessoa te chama precisando de você? Você não sente nada quando você tem um olhar para alguém e não consegue direcionar um olhar humano? Não tem sentimento aí dentro, é tudo sentimento com base carnal. Não reconhecer Deus é não reconhecer a própria essência humana, é negar aquilo de mais belo que existe em nós, Padre. Eu acho que essa foi a grande descoberta que eu agradeço muito a Cristo por ter manifestado em minha vida, porque o chamado todos recebem. Atender o chamado é uma escolha nossa quanto cristão. Eu ouvi uma frase que eu achei forte. Só existe a pessoa falou para mim, só existe um poder maior que o poder de Deus. Eu já até olhei e falei, que é isso? Poder maior de Deus, me conta qual que é. O seu em negá-lo. Se você se fecha e fala, esse Deus eu não reconheço, esse Deus eu não quero, é uma escolha nossa, Deus nos deu o livre-arbítrio. Se você fechar as portas para ele, você fechou as portas para o que mais belo existe em você. Quem ama a Deus e o adora, torna toda experiência sagrada. Tudo que lhe acontece é uma forma sagrada de viver, de conviver, até os ventos contrários.
Eu refino o meu jeito de amar, eu refino o meu jeito de ser, eu refino o meu jeito de viver nessa vida como uma oportunidade. A vida, para nós que amamos a Deus e que nós que acreditamos na eternidade, não tem outra forma. É tudo a experiência de Deus. Quando, às vezes eu falo assim, eu estou num lugar, eu perdi alguma coisa, eu falo assim, meu Deus, o que Deus quer me falar? Você não vai brigar. Você não vai ofender. Aquilo é uma resposta. Às vezes você não está entendendo que tudo é uma experiência com Deus. Cada oportunidade, cada evento contrário é uma experiência com Deus. A vida de José do Egito nos mostra muito isso. Demais. Ele vai para a prisão por um motivo banal, injusto, e na prisão Deus pega ele, pensa e fala, é a partir da lama que eu te transformarei num rei. Deus dá essas oportunidades para nós, eu acho que até para, não sei se com essa intenção banal e pequena, superficial de testar a nossa fé, mas são nessas oportunidades que nós, enquanto cristãos, podemos nos aproximar com ele. Eu gosto muito da história de José do Egito por isso. Eu também gosto, porque José, ele nos ensina o homem que é uma mulher rejeitado, abandonado, vendido, excluído, e aí vai, porque ele tem uma coleção de coisa ruim que vira trauma. Então, se a psicologia for estudar José, ele tinha uns 90% que todo mundo tem de trauma por aí. Por quê? Então, tudo isso que lhe acontece não transformou ele em um homem amargo. Ele é um homem esperançoso. Crente. Demais da conta, é um homem que crê. Ele sabe que além do sofrimento, existe algo muito maior. A oportunidade que Deus o concede de estar ali, ele está no lugar certo, na hora certa, e Deus o honra. Todas essas coisas que acontecem com José, a gente percebe assim, como que é a direção de Deus, porque se for uma pessoa que ela é pessimista e amarga, ela se fecha e fala assim, por que comigo? E aí ela pode o autoextermínio, ela pode fazer tantas outras coisas a partir dessas portas fechadas. Para quem está passando por um momento difícil, tristeza, depressão, para quem foi abandonado pela família, a história de José do Egito é uma escola. Porque dentro de casa tentaram matar ele, o próprio irmão tentaram matar. Enterraram ele como uma semente, ele brotou. Vendido como um escravo. Quando começa a ter um contextinho social dele crescer um pouquinho, ser um pouco reconhecido, ser o braço direito ali do faraó, a mulher se engraça pro lado, o cara vai para a cadeia. Pô, me enterraram de novo? Acabei de sair daqui de uma lama danada. Quantos poderiam simplesmente falar assim, que Deus é esse? Que injustiça é essa que eu vivo? Crente, acreditando em Deus o tempo inteiro, sendo fiel, a vida só me dá porrada? Até quando? Mas a fidelidade, todos os dias eu peço a Deus a fidelidade, a fé de José do Egito. Para que em meio aos ventos contrários eu não desanime. Para que em meio às injustiças, quantas injustiças eu tenho certeza que o Senhor já passou, que eu já passei, que muitos desanimam, né, padre, em virtude disso. Eu costumo dizer o seguinte, a oposição é para quem tem posição. Você tem oposição, é porque você tem posição. Quem não tem posição, ele não vai ter gente contrária. Porque tem gente que, se você compreender que você veio ao mundo não é para agradar, você veio ao mundo para viver a verdade. Amém. Se agradar, faz bem. Opa! Tudo bom, maravilhoso. Mas não é para isso. Viver a verdade nem sempre vai agradar. E aí, nesse sentido, que a gente é capaz de ver tudo o que nos acontece e perceber assim, não vou parar nisso, não. Eu não paro no sofrimento. Eu não paro na angústia. Eu não paro na perda. Eu não paro no descrédito, que às vezes a pessoa ela está tendo um descrédito porque ela não está ajudando o errado. Então,
Deus faz florescer dentro da gente uma oportunidade de uma pessoa mais madura. Olha o mundo de uma forma muito mais madura e pouco amadora. Porque aí você entende que o sofrimento é lapidação, ele refina. Você vê uma pessoa que às vezes ela tem... Porque seu sucesso tem sucessores. Você tem que perguntar isso. O seu sucesso... Porque aí você pode... às vezes está muito pejorativa a palavra sucesso, mas vamos dizer, a sua importância, o seu sucesso, seja em que for, em área for, ela tem sucessores. Porque se ela não tem sucessores, significa que você não é um bom espelho. Porque... Não, eu tenho uma grande... Vamos dar um exemplo. A pessoa vai dizer, eu tenho uma grande empresa, tenho 8 filhos. Tem sucessores? Porque é reflexo daquilo que você trabalha com um amor que as pessoas são convencidas. Ele não faz, não é uma repetição. O filho olha aquilo como um extraordinário de Deus, o pai como um herói. Ele olha para o pai e ele vê naquele trabalho, no seu ofício, no seu jeito de rezar, uma experiência com Deus. E é isso que o homem e a mulher que tem fé vai transmitir. Você vai ver que se você teve o seu grande sucesso com os seus sucessores. Rei Salomão teve com quem aprender, né, padre? Porque senão a gente está desperdiçando o talento e a vocação o qual Deus lhe concedeu. Nada é ocaso, nada é descuido. Tudo é uma oportunidade de encontro com Deus. Tudo. Às vezes a gente é ofendido por alguém que a gente tanto ama ou que você confiava, aí você esfria a cabeça. Deus te deu uma oportunidade de ver aquilo que você não via. É naquele momento que você cede às irrazões que você acredita que estava certo e você começa a perceber a história que você não vê. Por isso que todo empreendedor, você sabe disso, e as pessoas que empreendem que estão em casa sabem, você quer descobrir alguma coisa, faz uma viagem. Porque quando você está fora de casa e você volta para casa, você vê aquilo que você não via. Gente, mas eu não conseguia ver, porque dentro, quando eu estou muito dentro, e eu não consigo perceber, talvez pelos afetos mal direcionados, e eu olho assim, gente, tem tanto tempo, eu estou tolerando isso. É encontro com Deus. Deus dá a oportunidade de nós de fazer esse encontro. E eu tenho certeza, tudo que nos acontece, como José, como Salomão, tudo, Deus está falando de alguma forma. Fala. E ele fala com a gente só tem que ter sabedoria para ouvi-lo. Para ter paz com Z, eu brinco que a gente precisa ter paz com S, que é parar, analisar e silenciar. A gente vive numa rotina, padre, que nos consome o tempo inteiro. Igual fantoche, igual marionete. Sai daqui, faz isso ali, vem para cá. Surgiu uma oportunidade ali de negócio, qualquer que seja, se joga. As pessoas não param, não analisam, não pensam se aquilo está de fato de forma coerente com o que elas acreditam. Se de forma a pensar de médio e longo prazo, aquilo é bom para ela. Uma amiga minha uma vez falou, Bê, você é muito espiritualizado, você vai muito à missa, cria uma direção. Se você acha que esse fulano serve para mim, é bom para mim, mas isso é muito complicado de se dizer, né? Demais. E espiritualidade está aí para todo mundo. Se você quer ter esse mesmo relacionamento com Deus, cultive isso. Mas as primeiras perguntas que eu fiz para ela, a resposta é sua. O que você valoriza? Aí a primeira pergunta, quando você se faz isso, você vai e desce até os seus próprios valores. Valorizo família, valorizo a fidelidade, valorizo uma família pautada em Cristo. Por que essa pessoa que está do seu lado entrega? Já teve 3 casamentos, 3 relacionamentos, já tem filhos, 2 filhos de casamentos distintos,
Está buscando agora é festa, é viajar, é isso, etc. Isso está alinhado com os seus valores? Não. Então, por que você não se faz essas perguntas? As pessoas hoje, padre, não param para analisar, não cultivam a beleza do barulho, do silêncio. Senta, entra num quarto, ou senta em meio à natureza e só respire e peça ao Pai a graça de se fazer presente junto com você naquele momento. São desses momentos de cultivo, de só silenciar e pedir a Deus que fale e se revele. Papai, mostre, me conceda a graça de ver a luz da sua face. Fale comigo. Eu vou silenciar a minha carne, para que a minha alma se conecte com o divino. É isso que eu falo, não é meu, não sou eu que faço. Deus faz através de mim, mas desde que eu entre em contato com Ele, tudo que Ele me pede é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas é se conectar e receber essas graças do divino. Mas para isso a gente tem que parar, analisar e silenciar a nossa carne para que Deus fale conosco. Tem que ouvi-lo. E esse ouvir é essa prática de meio ao barulho que a gente vive, e tudo, a gente acorda com o WhatsApp cheio de informação. Eu preciso responder o tempo inteiro. E no meio de tudo que nos acontece, igual você mesmo está falando, há uma resposta clara. Sempre e que o homem que não reza, ele não percebe. Não. Aquele homem, aquela mulher que você admira, né, quer dizer, deseja talvez um relacionamento ou casar-se, de fato, se você olhar, é uma pessoa que você gostaria de estar por todo o sempre? É. Quem está de fora às vezes vê mais. Por isso que essa conexão, essa comunhão com Deus. Como é que você faz a missa? Missa você vai todo domingo? 100%. É compromisso como acordar de manhã e escovar os dentes. Porque eu sei que ali é o alimento da minha alma. É ali que eu me fortaleço e realmente crio a minha conexão com Deus. Hoje está tudo muito a arte, né, padre? Da flexibilização. Mas não dá para rezar em casa? Dá para você rezar de qualquer canto, dá para a gente dar a mão aqui e rezar e se conectar com Deus, é claro que dá. Mas se Deus quisesse forma diversa, não teria constituído, através de Pedro, a própria igreja. E igreja só existe uma, aquela constituída por Cristo. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Não falou, sobre ti edificarei uma, sobre você, Paulo, edificarei outra. André, outra. Uma igreja. E a igreja não é a igreja do Padre William, a igreja do Bernard, é a igreja de Cristo. Fora da Eucaristia, o cristão fica fraco. Absolutamente. Ele fica muito fora de... É uma presa fácil. É uma presa fácil porque ele não se alimentou. É a pessoa que ela quer correr o dia inteiro sem se alimentar. Um homem que num domingo ele não para agradecer a Deus. Tem aqueles que têm impossibilidade. Ponto. Não são esses. Nós estamos falando do geral. Aos que podem e rejeitam. 1 hora, pá. 1 hora. No domingo, 1 hora, a pessoa não poder parar e não colocar... Cristo resumiu todos os 10 mandamentos deixados por Deus através de Moisés em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Excelente. Quantas vezes por dia, a pergunta para se fazer, você para e se conecta com aquele que é o fruto, o meio, o todo do maior mandamento que Cristo nos deixou? Quantas vezes por dia você se conecta com ele e quanto você cede de coração, de todo o entendimento, o seu momento e a sua alma para ele? As pessoas me perguntaram isso, mas você diminui a importância da reza em casa? Não diminua a importância da reza em casa. Mas se você não sai e vai até aquele local dedicado, destinado para esse encontro com Deus, para a Eucaristia, para se conectar com o corpo de Cristo, que Ele mesmo deixou. Foi o Padre William que criou a Eucaristia? Foi o Padre William que criou esse é o meu corpo? Não foi o Padre William, foi o Cristo. Se você não tem essa conexão e essa... De casa você tem isso? Você comunga?
É isso que eu falo, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas não vem A flexibilizar. casa é a extensão da comunidade viva em torno do altar. Mesa da palavra, mesa do sacrifício, do corpo e sangue de Cristo. É extensão. Ali eu levo para o meu cotidiano, esse é o alimento salutar. Ele é essencial, ele não é um detalhe, ele é essencial. Não se chega a lugar algum. Então, para que eu possa rezar na minha casa, para que eu possa desenvolver a minha vida de oração, para nós cristãos católicos, parte da Eucaristia. Ponto. Não, você está inventando moda. Aí você está inventando moda. Não vem flexibilizar o que não se faz. Isso é dogma. Isso é o ponto basilar da vida de qualquer cristão, da vida de qualquer ser humano, porque não é nem cristão, da vida de qualquer ser humano. Porque o ser humano que não é cristão negou a própria existência antes de o ser. Então, para mim, é isso. Ir até a igreja aos domingos, para mim é até pouco, meu padre, para te falar a verdade. A minha mãe é uma que vai à missa diariamente, comunga diariamente. Você vê a fortaleza espiritual que jorra a partir da comunhão diária de uma maneira que acho que as pessoas, de um modo geral, duvidam, mas quem é cristão sabe o que nasce dali. Olha, transforma a vida. A missa diária, eu sei que alguns não podem pelos seus ofícios, mas a Santa Missa Diária é um presente. A dominical é indispensável. Indispensável. Não existe domingo sem missa, semana sem graça. É isso. Não tem graça. É isso. Porque Deus se faz ali. Então, assim, nós não podemos negociar aquilo que é essencial. A Santa Missa, a Eucaristia, para nós, é fonte de vida. Eu só consigo viver, e essa batalha que nós vivemos para ser de Deus. Não é que a gente é mais certo ou mais errado que tudo. Às vezes tem gente até melhor, mas eu estou dizendo o seguinte, não tem como a gente voltar atrás. Para a gente fazer e ser bom neste mundo, para nós cristãos, parte dessa mesa. É a mesa que alimenta, para mim, o mundo. E a pessoa que reza em casa não se encontra em comunhão com os outros. O que a gente mencionou, e eu volto lá atrás do que a gente falou. Cristo poderia ter entrado na sua casa, fechado a porta, e daqui eu farei a minha obra. Ele se pôs em caminho. Ele é o caminho e se pôs no caminho com outros. Por que você se julga diferente de não preciso? Ao negar a igreja, ao negar a Eucaristia, você nega a maneira como Cristo edificou a obra, que é em comunhão. Rezar em casa não é diminuído, mas não foi dessa forma que Cristo edificou a igreja. Não. De forma alguma. E a gente, nós rezamos em casa. Nós rezamos um texto em casa, a gente lê a Sagrada Escritura em casa. Extensão da grande comunhão que nós temos com a igreja através da Eucaristia. Gente, o papo tá bom, Bernardo. Deixar a gente bate papo aqui mais tempo. Quero agradecer você, esse convite, que você veio. Tenho certeza que você se alimentou desse bate-papo. Tem muita coisa boa que a gente vai extraindo aqui e que a gente vai levando para o nosso cotidiano. Que Deus te abençoe, a sua missão, para que você continue aí firme, empreendendo, crendo e fazendo, através do seu trabalho, um compromisso com Deus. Amém. Padre, obrigado a sua bênção. Peço que através das nossas vidas, Deus possa se manifestar na vida de outro. Agradeço essa oportunidade e me coloco sempre à disposição. Falar de Deus é mais do que um privilégio, é uma obrigação para que outras pessoas possam realmente viver essa partilha maravilhosa que a gente vive e essa vida de fé que a gente vive. Glória a Ele sempre e em todos os momentos. Amém. Obrigado. E Deus abençoe você. Eu tenho certeza que ao longo dessa semana nós temos as orações e nós vamos nos encontrar na semana que vem com outra pessoa que possa nos ajudar a entender o seu cotidiano como um compromisso com Deus. Deus os abençoe. Amém.